Meu marido me deu como forma de pagamento para a agiota. Ele foi na minha casa cobrar. A porta entreabriu-se sem fazer barulho. Ele entrou não com a fúria que eu temia, mas com uma serenidade que parou o ar. Vestia um sobretudo escuro, e seus olhos, da cor do âmbar, encontraram os meus como se já me conhecessem há tempos. "Onde está seu marido?" perguntou a voz grave sem pressa. "Fugiu!" respondi, meus dedos tremendo ao segurar o próprio cotovelo. "Deixou-me aqui para você." Ele caminhou até a mesa, tirou as luvas de couro com movimentos lentos. "Sabe por que ele fugiu?" "Porque não tinha o dinheiro." "Não!" ele corrigiu, olhando-me fixamente. "Fugiu porque sabia que eu aceitaria outra moeda." Fez uma pausa, deixando as palavras pesarem. "Você." O silêncio que se seguiu foi cortante. Ele se aproximou, parando a um passo de distância. "E você?" perguntou. "O que acha que vale mais? O dinheiro que ele devia ou a noite que eu posso lhe dar?" Senti um calor inesperado subir pelo meu pescoço. "Isso é uma ameaça?" "É uma pergunta," ele respondeu, e um fio de suavidade apareceu em seu tom. "Toda dívida é uma história. A sua pode terminar com medo, ou com algo que você nunca esqueça. Qual você prefere?" Não respondi. Ele estendeu a mão, não para me tocar, mas para mostrar a palma vazia. "Pode ir embora agora," disse. "A porta está aberta." "Mas se ficar?" "Tudo muda. Fica?" Olhei para a porta, depois para ele. Para seus olhos que não mentiam, mas prometiam algo complexo e profundo. "O que acontece se eu ficar?" Minha voz saiu em um sussurro. "Você me conta o que nunca contou a ele," ele respondeu, aproximando-se mais um pouco. "E eu lhe mostro o que é ser valorizada, em vez de usada." Sua mão ergueu-se, pairando ao lado do meu rosto. "Posso?" Anuí, quase imperceptivelmente. Seus dedos tocaram minha têmpora, um toque leve como uma pena. "Por que está tremendo?" ele perguntou, estudando cada microexpressão minha. "Porque não sei o que vem depois." "E se eu disser que o que vem depois pode ser melhor do que tudo que veio antes?" Sua mão desceu pelo meu pescoço, até o primeiro botão da minha blusa. "Deixa. E se eu disser não?" "Então eu vou embora. E a dívida some." Seus olhos não vacilaram, mas você vai se perguntar para sempre. "E se?" Deixei que ele desabotoasse o primeiro botão. "E o segundo?" "Por que está fazendo isso com gentileza?" Perguntei, minha respiração acelerando. "Porque você não é um objeto," ele sussurrou, seus lábios próximos do meu ouvido. "Você é a parte mais importante dessa história." E histórias merecem ser bem contadas. Seu beijo, quando veio, foi uma pergunta. E meu corpo, ao responder, foi a resposta que nem eu mesma sabia que carregava. Ele se ajoelhou diante de mim, mas não como um suplicante, como um guardião. Seus olhos eram 2 sóis baixos na penumbra, iluminando o caminho que seus dedos começavam a traçar em minha pele. "Conte-me sobre o primeiro amor que sentiu," pediu ele. As mãos aquecendo minhas pernas com um toque que era quase uma pergunta. "Por que quer saber?" Minha voz soou frágil no espaço entre nós. "Porque quero conhecer a pessoa, não apenas a presença." E o amor conta histórias. Respirei fundo, deixando o passado fluir. Foi lendo um poema aos 16. As palavras me tocaram de um jeito que nenhum contato físico jamais tocara. Ele sorriu, um sorriso que iluminou seus traços. "Então hoje escreveremos nosso próprio verso. Com minha atenção como tinta e sua emoção como ritmo. Me permite?" Anuí. Seu toque desceu com paciência, abrindo meus joelhos com a reverência de quem abre um livro sagrado. Seus dedos encontraram o tecido delicado. "Este tecido é suave como seu coração?" perguntou, deslizando o dedo indicador por cima do material com ternura. "Ele resiste," respondi, surpresa com minha própria coragem. "Como eu." Ele então se inclinou, e seu sopro quente atravessou o pano. "Posso substituí-lo por carícias?" "Prometo ser mais gentil." "Pode?" sussurrei. E foi como entregar uma confiança. Com cuidado, ele ajustou o tecido para o lado, revelando-me não como uma posse, mas como uma confidência. Parou, respirou fundo. "É tão belo que quase dói olhar," confessou, sua voz embargada. "Posso honrar este momento?" Em vez de responder, ergui levemente os quadris. Foi convite suficiente. Seus lábios tocaram-me primeiro como pétalas de rosa caindo, leves, dispersos. Depois sua atenção veio, não invasiva, mas curiosa, perguntando: "Aqui é onde mora seu sentimento mais doce?" "Sim."
Meu suspiro foi uma confirmação. E aqui é onde o calor se acende? Mas, sim. E se eu fizer assim? Movimentos circulares lentos. Isso acalma ou eleva? Ambos. Suspirei, minhas mãos encontrando seus cabelos. Ele construiu minha emoção com perguntas e pausas, como um músico que testa cada corda antes do concerto. Quando senti a conexão atingir seu ápice, ele parou. Quer que eu a acompanhe até o clímax? Perguntou, seus olhos buscando meus no escuro. Só se vier comigo. Eu vou, prometeu. Nunca deixaria você fazer esta jornada sozinha. Sua atenção então selou-se sobre mim. E seu ritmo encontrou o compasso perfeito. Não frenético, mas profundo, compassado, como um coração batendo em sintonia. E quando a onda finalmente me levou, foi com seu nome em meus lábios e suas mãos segurando as minhas, como se nos preparássemos para acender juntos. Depois ele subiu e envolveu-me. Nosso calor misturando-se como luzes na mesma sala. O verso, ele sussurrou em meu ouvido. Ficou bom? Ficou perfeito, respondi. E pela primeira vez sorri com o coração leve. É só o primeiro capítulo. Ele corrigiu beijando minha testa. Amanhã escrevemos o próximo. A madrugada encontrava-nos entrelaçados, como duas raízes que haviam crescido juntas no escuro. A luz prateada que entrava pela janela pintava nossos corpos de sonho. Ele não dormia. Seus dedos desenhavam infinitos na minha espinha. Cada curva uma palavra de afeto. O que você está pensando? Sua voz soou como um baixo suave, quebrando o silêncio acolhedor. Estou pensando. Que não sei seu nome verdadeiro, respondi, virando-me para encontrá-lo no escuro. Ele sorriu, seus olhos faiscando com uma luz própria. Pode me chamar de Gabriel, e você... Já é muito mais que um nome para mim. Você é o aconchego que faltava nesta casa. Puxou-me para mais perto, até que nossa respiração se tornou uma só. Seus lábios encontraram minha testa, depois minha têmpora, num caminho de beijos que eram perguntas mudas. Posso perguntar algo que vai além desta noite? Ele sussurrou, sua mão repousando sobre meu coração. Pode. Se eu voltar amanhã, não como credor, mas como homem que conheceu sua alma através da pele. Você abriria a porta? A pergunta pairou no ar, carregada de um futuro possível. Antes que eu respondesse, seus lábios encontraram os meus num beijo que era um voto. Lento, profundo, cheio de promessas não ditas. Quando nos separamos, minhas lágrimas rolaram sem permissão. Por que chora? Ele perguntou, enxugando-as com os dedos. Porque ninguém jamais me perguntou se queria abrir a porta. Apenas entraram. Ele então se moveu sobre mim, seu corpo envolvendo o meu não como posse, mas como abrigo. A união foi diferente desta vez. Não havia urgência, apenas reconhecimento. Cada movimento era uma sílaba de um idioma ancestral, que apenas nossos corpos dominavam. Sente? Ele respirou contra meus lábios enquanto nossos quadris dançavam em sincronia perfeita. Sente como nos... Encaixamos como peças de um quebra-cabeça. Que esperava por este momento? Sinto, gemi. Minhas mãos percorrendo suas costas. Sinto como se estivesse voltando para casa. O ritmo cresceu como uma maré cheia, poderosa, mas previsível em sua beleza. Ele mantinha meus olhos presos aos seus, como se buscasse minha alma a cada investida. Quando o êxtase começou a se formar, ele diminuiu o ritmo, prolongando o momento. Não tenha pressa, sussurrou. Este instante é nosso para sempre, não importa o que o amanhã traga. A explosão veio como o nascer do sol, gradual, inevitável, banhando tudo em luz dourada. Trememos juntos, um só ser dividido em duas respirações ofegantes. Ele desabou ao meu lado, mas manteve-me ancorada contra seu peito. Horas depois, quando o primeiro raio de sol verdadeiro riscou o céu, ele se levantou. Vestiu-se em silêncio, mas seus olhos nunca me deixaram. Na porta parou. A dívida está paga, disse. Mas o que nasceu aqui... Isso só começou. Estendeu a mão. Em sua palma, não estava um recibo, mas um pequeno papel dobrado. Meu número. Não para cobranças. Para conversas. Para versos ainda não escritos. Antes que eu pudesse responder, ele desapareceu na luz da manhã. Desdobrei o papel. Havia apenas 7 palavras, escritas à mão. Sua alma agora é minha única dívida. E sorri, sabendo que algumas transações não terminam, transformam-se em histórias.